Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Os desafios da social-democracia vistos pela lupa de Sérgio Sousa Pinto. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, portanto uma sociedade sem classes, mas em liberdade, mas respeitando os direitos do homem, mas através da democracia e do consenso popular majoritário. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforma este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. O Partido Socialista está a rever as causas do seu recente fracasso eleitoral e procura-as na doutrina e programa da social-democracia europeia que lhe serviu de inspiração e guia desde os tempos da fundação de Mário Soares. Claro que a social-democracia dos anos 1970, que mudou o programa quer do PS, quer muito parcialmente do PSD, mudou. Como mudou o país e o mundo. Mas o que parece claro é que a matriz política que foi fundamental para a criação da União Europeia, para o Estado Social Europeu ou para a instituição de valores coletivos que articulavam capitalismo e proteção social, liberdades individuais e um projeto político que apostava no coletivo, parece claro que essa matriz está em crise profunda. A ascensão dos partidos antissistema na União Europeia causou um terremoto que abalou o poder dos dois grandes blocos políticos tradicionais, os conservadores de centro-direita e os social-democratas, socialistas democráticos ou trabalhistas de centro-esquerda. Claro que podemos considerar também os liberais como uma indispensável força da dinâmica política europeia do último século. Como é que isto aconteceu? A promessa de uma sociedade inclusiva, com igualdade de oportunidades, mas com condições de liberdade individual que contemplam as regras capitalistas, deixou de fazer sentido? A deriva dos jovens para a direita, particularmente notada no envelhecimento do eleitorado do Partido Socialista, justifica-se pela sua descrença nos valores da solidariedade e da comunidade? Há perguntas incómodas que o PS e todos os social-democratas procuram e que são difíceis de responder. Não é de agora. Desde os primórdios marxistas do SPD alemão até à aceitação das regras da democracia burguesa, ainda no século XIX, do ímpeto que permitia a submissão da economia ao Estado até à adoção da livre iniciativa e do mercado em 1959, do fulgor da social-democracia sueca de Olof Palme e de Gunnar Myrdal até à sua reinvenção pela terceira via de Tony Blair e do sociólogo Anthony Giddens, a história da social-democracia é uma história de crises e de mudanças. Será o atual contexto apenas mais um desses momentos? Ou trata-se de uma crise estrutural que condena partidos como o PS a perderem a sintonia com o tempo e as expectativas das pessoas? É nosso convidado para responder a estas perguntas Sérgio Sousa Pinto, jurista, militante e ex-deputado do Partido Socialista, que é também, e seguramente, um dos mais originais e intransigentes intelectuais do partido. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado por vir ao P24. Quando se fala de uma crise na social-democracia, fala-se exatamente de quê? De um problema eleitoral temporário ou de uma crise profunda de valores políticos que comprometem a validade do seu programa na era da inteligência artificial? Olá, bom dia, Manuel Carvalho, obrigado pelo convite. Bom, não é uma crise de valores, é uma crise de instrumentos, portanto os valores permanecem válidos, não é isso que está em questão. Está em questão quais são os instrumentos para hoje alcançar os objetivos fundamentais da social-democracia. A social-democracia hoje em dia enfrenta dificuldades que têm a ver com o seu próprio sucesso. As grandes realizações da segunda metade do século XX da social-democracia estão amplamente consensualizadas, de tal maneira que a direita nunca tentou revertê-las nem pô-las em causa fundamentalmente. A socialização de sociais, na doença, no desemprego, o sistema de pensões, tudo isso faz parte da vida civilizada como nós a concebemos. Isso são as grandes realizações históricas da social-democracia. E, portanto, aí há um certo consenso, mas ao nível de outro tipo de valores, como, por exemplo, a igualdade de direitos, ao nível de género, de raça, etc., etc., isso aí, portanto, são valores matriciais da social-democracia, esses sim estão a ser bastante mais questionados. Os valores matriciais da social-democracia não têm nada a ver com o wokismo, é evidente. A social-democracia até comparação até anacrónica. Agora é uma interpretação do pensamento progressista que enfatiza determinado tipo de soluções de uma interpretação da história, que aliás a social-democracia é filha do racionalismo e do iluminismo, e essas interpretações são completamente subjetivistas e pós-modernas, e portanto não há, era o que faltava comparar
os grandes objetivos de justiça social, de emancipação das classes trabalhadoras, de criação de uma classe média próspera, de construir uma vida decente, de emprego de massas, sem os horrores da primeira metade do século XX, e agora enxertar aqui o wokeismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, portanto, a fazer mais a analogia de comparação, portanto, com o racismo assumido ou a xenofobia assumida dos partidos da extrema-direita. De qualquer forma, desde os primórdios da social-democracia, com o SPD alemão, com as revisões do marxismo por Bernstein e muitos outros intelectuais, a social-democracia consolidou-se no quadro político europeu como uma doutrina política algures em torno do liberalismo radical e o comunismo que, entretanto, se instalou na União Soviética. Faz sentido acreditar que seria esse papel de ponte entre estes dois extremos, a social-democracia perdeu um pouco do seu papel? Eu não julgo que tenha perdido o seu papel, a menos que queiramos uma reversão total para o mundo que conhecemos no princípio do século. E não queremos, ninguém quer isso. Portanto, eu julgo que a social-democracia, nós vivemos em sociedades sociais-democratas, podemos chamar-lhe o que quisermos. Nós, quando falamos de Estado-Providência, podíamos dizer que era uma sociedade social-democrata. O Estado-Providência não foi oferecido, não foi uma dádiva do Criador, foram os homens que o fizeram e chamaram-no social-democracia. Para o que nós temos que fazer é perceber os desafios que põem à social-democracia, ou seja, às sociedades contemporâneas, e como é que nós as reformamos em face das dificuldades que são muitas, não é? Desde logo, é preciso ter consciência que a social-democracia, os anos áureos da social-democracia, foram aquilo que os franceses chamavam les 30 glorieuses, ou seja, os 30 anos do crescimento económico do pós-guerra. E nós vivemos num período histórico onde acabaram essas taxas de crescimento, onde a evolução demográfica é a que se sabe, temos uma pirâmide invertida, muitos idosos, poucos jovens, dificuldade de sustentação destes sistemas, grande pressão sobre os sistemas de saúde, e tudo isso, evidentemente, que exige respostas novas. E esses são os desafios que põem à social-democracia. Quando fala de instrumentos e de respostas novas, fala exatamente de quê? É preciso fazer reformas profundas, é preciso repensar o papel do trabalho e ajustá-lo à sociedade tecnológica do século XXI. Quais serão as prioridades, os grandes desafios que, na definição dos novos instrumentos, os partidos sociais-democratas têm nas suas mãos? Ora bem, o principal desafio que se põe à social-democracia é, ou seja, a defesa, e por isso é que os partidos socialistas, como toda a gente sabe, o socialismo democrático é a mesma coisa que a social-democracia, rigorosamente nada a ver com o comunismo, o socialismo democrático com a social-democracia, hoje em dia às vezes apresentam-se como partidos que são percebidos como conservadores, porque querem fundamentalmente defender uma certa inércia, manter as coisas como elas estão, defender o modelo social tal como ele é, não enfrentar a necessidade da sua reforma. A verdade é que os partidos sociais-democratas e socialistas têm que encarar as alterações que se impõem fazer em resultado de sociedades que, como é evidente, já não têm muito a ver com as sociedades de 1950, de 1960, de 1970, e é preciso perceber a evolução tecnológica, alterações sociais, as alterações da maneira de viver, as prioridades das pessoas, as limitações impostas pelo crescimento, a necessidade de vencer este ciclo de estagnação económica, retomar níveis de crescimento, perceber que a social-democracia também conduziu, em certos casos, a um estatismo que é profundamente negativo, porque o que interessa à social-democracia não é o tamanho nem o peso do Estado. O que interessa à social-democracia são os impactos positivos na igualdade de oportunidades, na justiça social, na humanidade com que tratamos os mais vulneráveis, os menos implacáveis, os menos dotados. Quer dizer, esse é o que importa na social-democracia. O Estado é apenas um instrumento. E a social-democracia, convicção, hoje tornou-se demasiado dependente dos instrumentos públicos e tem que encontrar formas de aproveitar a eficiência do setor privado. De qualquer forma, portanto, a social-democracia deve continuar a manter, portanto, o seu foco em questões princípios, como seja o da maior igualdade possível de rendimentos, estou a falar de igualitarismo, evidentemente, na defesa, portanto, dos trabalhadores, e o Sérgio falou aí de uma questão, portanto, que tem estado muito presente nos debates, não apenas em Portugal, que é esse suposto conservadorismo da social-democracia, ou seja, a defesa dos incumbentes. Isto torna-se particularmente pertinente refletir sobre esse ponto numa altura em que o mundo do trabalho mudou radicalmente, ou seja, enquanto que nos pilares da social-democracia tradicional do pós-guerra, por exemplo, nós vivíamos um mundo em que ainda se trabalhava, se tinha um emprego para toda a vida, atualmente a mobilidade do trabalho é muito maior e, por outro lado,
há cada vez mais poder do capital sobre o trabalho, há cada vez mais desigualdade, mas mesmo assim, portanto, a social-democracia tem dificuldades em fazer passar a sua mensagem. Essa questão do conservadorismo de que falou será uma das questões prioritárias da reflexão que os partidos sociais-democratas têm que fazer? Bem, essa análise eu revejo-me inteiramente nela. Os problemas que se colocam são esses, mas, por exemplo, hoje em dia é mais difícil conceber um emprego para toda a vida. Mas o que é importante não é um emprego para toda a vida. O que é importante é poupar as pessoas ao sofrimento e à angústia dessas transições. E é para isso que existe a social-democracia. Por isso é que se inventou o conceito de flexi-segurança. A ideia de que nós estamos num mundo em que a nossa vida pode mudar significativamente, mas nós não temos que viver o desespero, a angústia e a aflição que não é uma vida humana. A social-democracia é uma doutrina política humanista, quer dizer, está aqui para servir as pessoas, o centro dela é o homem, não é o crescimento abstrato da economia. Aquilo que dizia há pouco é absolutamente verdade. Os últimos anos, em resultado das transformações económicas, sociais e sobretudo tecnológicas, produziu estagnação, dificuldades, empobrecimento da classe média, e ao mesmo tempo assistimos à constituição de fortunas absolutamente colossais. E a dificuldade, é muito difícil lidar com esta realidade, numa época em que nós sabemos que a mobilidade inerente à globalização e à abertura financeira, à livre circulação de capitais, é muito difícil captar essas colossais fortunas privadas para a sua justa participação nos desafios coletivos, porque a riqueza não se constrói no espaço, constrói-se na sociedade com todos e beneficia de uma série de infraestruturas a que chamamos capital social, a saúde, a educação, sem a qual uma economia liberal e de mercado é disfuncional. A economia de mercado só funciona bem na Europa Ocidental e no mundo ocidental em geral, nos Estados Unidos, em vários países asiáticos, países no fundo com uma cultura ocidental, porque países que se dotaram desse capital social, e esse capital social foi largamente constituído pelo Estado, pelo investimento na educação, pelo investimento na saúde. Tudo isto faz parte de um todo que torna as economias fortes, competitivas, geradoras de riqueza, eficientes, e portanto, quando os liberais propõem um modelo de redução do Estado mínimo, a sua circunscrição às funções de soberania e o abandono dessas funções tradicionais, estão a imaginar uma sociedade que só existe na cabeça deles, como é evidente. Onde é que iam buscar o trabalho qualificado que precisam, onde é que iam buscar as condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores para eles serem produtivos. Tudo isso, todo esse conjunto é indispensável a uma sociedade capaz de produzir riqueza. Só que os últimos anos foram anos de desregulação económica, acompanhados por uma financiarização da economia, por uma extraordinária evolução tecnológica, globalização, entrada de novos países na Organização Mundial do Comércio, concentração brutal de riqueza no topo e uma ilusão de prosperidade criada pela expansão do crédito até 2008. Nós hoje sabemos que aquela prosperidade assente na expansão do crédito era insustentável. E Era uma bolha. era uma bolha, e tivemos um despertar violento. E nós temos que neste momento tomar uma reflexão sobre como é que reconstruímos as tais condições de eficiência, criatividade, capacidade de criação de riqueza, suscetíveis de sustentar um modelo social que é aquilo que define a social-democracia. Até muito recentemente a social-democracia assumia com muita convicção a sua herança dos valores da esquerda, mas principalmente depois da terceira via de Giddens e de Tony Blair, passou a piscar muito o olho a esse neoliberalismo económico de que falou. Como é que o Sérgio Sousa Pinto se posiciona no debate que esta estratégia gerou? Acha que a terceira via é também uma causa importante da decadência dos partidos sociais-democratas? Bem, a terceira via representou uma tentativa de modernização do pensamento da esquerda, não é? Não é da esquerda fossilizada, calcificada do comunismo e dos seus órfãos, não é? Que se preocupa exclusivamente com o problema da distribuição e que não se preocupa com o problema da criação de riqueza, porque nós sabemos que para termos um Estado social forte e generoso, para termos, por exemplo, o Estado Social da Suécia, nós não podemos ter um PIB que é um terço ou metade do sueco. Portanto, isto é uma coisa que não entra na cabeça da esquerda fixista que está calcificada no passado. Portanto, nós temos que reconhecer que há uma certa estatização extrema que conduziu a uma inércia, a uma pouca disponibilidade para colaborar na atividade económica, para trabalhar, para participar, para descontar, para pagar os impostos. As pessoas sentirem que os impostos têm que ser pagos, que os impostos são necessários, que os impostos têm um retorno em serviços públicos eficientes. Portanto, tudo isto contribui, por um lado, para explicar as dificuldades da social-democracia. Nós conhecemos as dificuldades que o nosso país estamos a viver,
e ao mesmo tempo para identificar os problemas que carecem de ser resolvidos e superados. Como é que partidos como o Partido Socialista, enfim, ou também os socialistas italianos, alemães ou franceses, podem sair deste contexto enfim, de alguma, até diria eu, com uma certa margem de risco, de falta de confiança e falta de convicção relativamente ao futuro? Faz, por exemplo, sentido acreditar, como José Luís Carneiro, que a restauração da social-democracia reclama um movimento europeu, recriando com o prestígio que tinha, por exemplo, nos anos 70 ou nos anos 80, a Internacional Socialista? Quer dizer, a Internacional Socialista hoje é uma sombra do que foi, não é? Exato. É preciso ver que nos anos 70 praticamente a Europa inteira era governada pela social-democracia. E nos anos 90 voltou a ser. Nos anos de Blair, dos demais líderes socialistas europeus. Agora, o que fundamentalmente é preciso é que os diferentes países identifiquem aquilo que podem ser respostas comuns a estes desafios e aquilo que são as respostas nacionais. Por exemplo, as respostas que nós em Portugal temos que encontrar para os desafios que se põem à social-democracia não são as mesmas que neste momento se põem à Suécia. A social-democracia sueca enfrenta os seus próprios dilemas. Nós em Portugal temos que reconhecer que temos um problema diante de nós que está associado às causas do nosso atraso histórico e que tem a ver com um medíocre desempenho da nossa economia, um medíocre desempenho do nosso crescimento. Continuamos a ter um capitalismo periférico na economia mundial, continuamos a ser em largos aspectos um caso de crony capitalismo muito dependente do Estado e dos contratos do Estado e do peso excessivo do Estado na economia. E nós temos que perceber quais são os bloqueios ao crescimento económico e quais são as políticas públicas amigas do crescimento económico. Porque a social-democracia não é só redistribuição. Nós temos que criar condições para ter o crescimento económico. Por exemplo, que a social-democracia sueca teve no pós-guerra. Portanto, os problemas do crescimento também são problemas da social-democracia. A social-democracia não existe só para a redistribuição. Não existe redistribuição sem eficiência, modernidade, inovação, competitividade, capacidade de aumento das nossas exportações, menor dependência do Estado e dos negócios do Estado e da proximidade dos decisores políticos. E, portanto, esse esforço de modernização da sociedade portuguesa e da economia portuguesa e das nossas instituições, que a social-democracia tem que assumir neste momento como uma grande força reformista de si própria, reformista da sociedade que construiu e na qual tem orgulho, mas que tem que avançar, porque como é evidente, não é sustentável. Muito bem. Sérgio Sousa Pinto, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui e conversar consigo. Well, that's back towards Diogo Jota, who's inside the penalty area and scores! Absolutely incredible! Não é preciso gostar muito de futebol para gostar muito de Diogo Jota. Fora do campo, aparentava ser um rapaz discreto, mas quando pegava na bola, tornava-se irreverente, assertivo e imprevisível. No Futebol Clube do Porto, no Wolverhampton, no Liverpool ou na Seleção Nacional, Diogo José Teixeira da Silva, nascido na freguesia de Massarelos a 4 de dezembro de 1996, foi um jogador extraordinário também porque tinha uma estética própria na forma como driblava, como enfrentava os adversários ou como aparecia do nada na área para marcar golo. A sua morte aos 28 anos tem por isso uma dose dupla de pêsame. O país perdeu um jovem e perdeu um talento raro na sua arte. Goste ou não de futebol, Diogo Jota perdurará na memória não apenas por jogar bem, mas também por jogar bonito. Foi, sem dúvida, uma grande perda. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.